Seja bem-vindo ao mundo marcial. Um lutador de Kyokushin Karate que cumpre um dos mais impressionantes cartéis profissionais de kickboxer de todos os tempos, conhecido por seu poder de nocaute e resistência e espírito de guerreiro de handhugger, lhe valeu o apelido de Samurai dos Olhos Azuis. Ao falar de grandes artistas marciais modernos, seria impossível não mencionar Andy Hug. Nascido na Suíça como Andreas Hug, ele se tornou um dos lutadores de karatê mais famosos de todos os tempos. Hug nunca conheceria seu pai, que morreu no exterior como legionário estrangeiro na Tailândia, e mal conheceria sua mãe, porque Hug foi criado pelos seus avós. Em uma idade muito jovem, Andy mostrou um talento incrível nos esportes. Ele começou a jogar futebol organizado aos 6 anos, e poucos anos foi selecionado para a seleção suíça, 16 anos ou menos. Devido à posição social relativamente baixa de sua família, Andy sofreu bullying. Quando criança, aos 11 anos, ele começou a treinar karatê. Apesar das fortes objeções de seu avô, a avó de Andy viu a paixão do menino pela arte e acabou cedendo. Foi então que Andy Hug começou a treinar o Kyokushin Karate. Esse estilo é uma forma de karatê de contato total, com foco em sessões intensas de sparring. Aos 15 anos, Hug entrou em uma competição nacional de Kyokushin. Os torneios de karatê de contato total traziam consigo uma idade mínima de 20 anos. Então Andy apresentou um bilhete escrito de seus avós, dando permissão para lutar. Hug ganhou a Copa Yoyama. Aos 17 anos foi selecionado para a Seleção Nacional de Kyokushin. Na década de 1980, Hug começou a trabalhar no karatê competitivo, vencendo vários torneios europeus. Em 1987, Hug entrou no Campeonato Mundial de Peso Aberto de Kyokushin. Aos 23 anos levou a prata. No ano seguinte, Hug não lutaria apenas na seleção suíça, mas também seria o treinador principal. Em 1991, Andy voltou ao Mundial enfrentando o talentoso lutador brasileiro, Francisco Filho. Os dois se engajaram em uma luta competitiva, mas no final do round, Hug foi acertado com um chute após o sino e nocauteado. A seleção suíça protestou, mas Oyama declarou que, embora o golpe tenha acontecido após o sino, o chute começou antes do sino e, portanto, precisava ser defendido. Hug então fez uma breve passagem de 2 anos no Seidokai-kan Karate, um offshoto de Kyokushin formado por Kazuyoshi Ishii. Em 1993, Ishii ficou descontente com a cena competitiva do karatê e começou sua própria promoção de kickboxing, conhecida como K1. Hug participaria do primeiro evento de K1, em um evento muito pequeno, no qual ele derrotou Minoru Fujita em uma luta de karatê. Em 1994, Hug enfrentou Branko Cicatic em uma luta de K1, que vinha vencendo o primeiro campeonato do Grande Prêmio de K1. Hug derrotou Cicatic por decisão e foi inscrito no Grande Prêmio daquele ano. Andy enfrentou Patrick Smith, que havia lutado nos 2 primeiros eventos do UFC poucos meses antes. Smith era um respeitado kickboxer americano, mas mesmo assim foi um choque quando ele nocauteou Hug em menos de 1 minuto. Smith pegou Hug limpo 2 vezes com a mão direita e o derrubou, mas após o segundo knockdown, quando o árbitro estava entrando, Hug tenta se levantar e Smith o ataca de novo ilegalmente. Nenhuma ação foi tomada contra Smith e Hug exigiu uma revanche, mas Smith foi promovido para a próxima rodada do torneio. Esta foi a maior vitória profissional de Smith no kickboxer, mas ele não foi capaz de construí-la. Smith perdeu para Perth Arts na próxima rodada do Grande Prêmio e Hug teve sua revanche. Hug terminou em 1994 derrotando Jeff Duke com um chute corporal positivamente brutal, em seguida nocauteando Rob Van de forma épica. No início de 1995, Andy entrou no Grande Prêmio de K1 e lá conheceu Mike Bernardo, um dos maiores kickboxers do K1. O atacante sul-africano tinha uma vantagem de tamanho e força, além de ser estratégico e muito técnico. Bernardo foi capaz de desacelerar os golpes de Hug e depois diminuir a distância para o clinch. Para aproveitar ao máximo seu tamanho, Bernardo desgastou Hug e no terceiro round obrigou o árbitro a parar a luta. Hug lutou novamente com o Bernardo no final de 1995. Bernardo fez uma luta lenta e tática e acabou pegando um grande mão direita ao contrário, que finalizou Hug pela segunda vez. Hug se recuperou e se classificou para o Grande Prêmio de 1996 e venceu sua primeira luta contra Bart Vale com um nocaute. Desta vez, Hug lutaria com Duane Van e acertou um gancho de esquerda nas semifinais. Andy derrotou o veterano do K1, Ernest Holt, por decisão dividida na prorrogação e avançou para a final. Lá ele encontraria Bernardo pela terceira vez, e dessa vez seria Hug quem saía vitorioso, com uma das finalizações mais memoráveis da história do kickboxing. Pouco tempo depois de finalmente derrotar Bernardo, Hug lutou no K1 na Suíça, contra Sadal Kjartansson Drick, e venceu por nocaute técnico.
Hulk venceu mais 3 vezes para terminar em 1996 em 8-0 com o K1 do Grand Prix Champions. Este foi o auge de sua carreira profissional de kickboxing. Em sua primeira luta em 1997, Hulk fez dupla com o jovem veaço do K1, Peter Aerts, um kickboxer holandês de Muay Thai. Aerts pegou Hulk com a mão direita, dura e reta, nos movimentos iniciais do primeiro assalto. Hulk acabou recebendo uma joelhada e perdeu. Hulk derrotaria Bernardo pela segunda vez, então entrando no Grand Prix de 1997 K1. Hulk venceu a rodada de abertura nas quartas de final com nocautes brutais. Nas semifinais, Hulk teria uma segunda luta contra Aerts. Ele não iria desperdiçá-la. Hulk foi capaz de navegar pela vantagem de alcance de Aerts e ganhar a vitória por decisão. Hulk perderia a parte final contra Ernest Rust. Hulk voltaria à final do K1 do Grand Prix no ano seguinte e perderia novamente, dessa vez para Aerts. Nos 2 anos seguintes, Hulk conquistaria vitórias contra lutadores familiares aos fãs de MMA, contra Maurice Smith, Rai Sefo, Mirko Cro Cop. Em junho de 2000, Hulk derrotaria Nobu Hayashi por nocaute em sua última luta profissional. Em agosto de 2000, Andy Hulk foi diagnosticado com leucemia e poucos dias depois entrou em coma e morreu aos 35 anos. Sua esposa e filho cremaram seu corpo e espalharam assim no templo Hoshin, em Kyoto, Japão. Andy Hulk foi tirado do mundo muito cedo, mas sua carreira extraordinária inspirou uma geração de lutadores de karatê e kickboxing. Sua lenda e seu espírito de guerreiro viverão para sempre, mantidos vivos por qualquer um que ouviu lutar. Deixando esposa e filho para trás, Hulk fez muita falta tanto para sua família quanto pela comunidade das artes marciais. Apesar de deixar seu invólucro mortal cedo demais, Hulk teve uma carreira extraordinária e uma vida fascinante que até hoje as pessoas idolatram e aspiram. No Japão, ele era carinhosamente conhecido como Samurai dos Olhos Azuis, e seu espírito de guerreiro viverá para sempre, mantido vivo por aqueles que amam e se lembram dele. Um homem de grande habilidade, Andy Hulk não será esquecido.